Obrigado, Jesus. Obrigado, pessoal. Você pode sentar. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Que é isso, gente? Bora, vamos! Anima! Glória a Deus. Hoje nós vamos passar pelo livro de João, capítulo 11. Eu vou começar a ler aqui, não vou falar até onde a gente vai, senão vocês vão desanimar. Mas a gente precisa entender toda a história, todo o contexto, para a gente poder partir desse princípio, partir desse momento. Eu quero pregar hoje sobre a ressurreição de Lázaro. Talvez você já ouviu essa palavra, já leu, já passou por ela. E vamos abrir nossa Bíblia em João, ou ligar nossa Bíblia em João 11. Vamos começar no versículo 1. No telão vai estar em inglês. Vamos lá. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e sua irmã e a Lázaro. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Então, depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e vai tornar para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disso, disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte, eles, porém, cuidavam do que falava do seu repouso de sono. Então, pois, Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto, e folgo e me alegro por amor de vós, de que eu de lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse depois Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, versículo 17, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. 18, ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao seu encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Você crê nisso? Disse ela: sim, Senhor, eu creio que és o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e chama você. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra. Seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo, pois, lançou os seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando viu a chorar, e também chorando os judeus com ela, vinham, moveu-se muito no espírito e perturbou-se. E disse: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava.
E alguns deles disseram: não podia ele, quando abriu os olhos ao cego, fazer também com esse que não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse Jesus: não tenho te dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por haver me ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo isso, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse Jesus: desligai-o e o deixai-o ir. Desatai-o e deixai-o ir. Desligar. O cara cai, né? De novo. Não. Até aí. Até os 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. Esse é um capítulo longo, desculpa aí ler 45 versículos com você agora, mas é para você entender o contexto de onde a gente está. E esse não foi o único morto que Jesus ressuscitou, mas foi o que estava em pior estado, que era 4 dias. Eu comecei a ler sobre o que acontece com o corpo quando morre. Primeiro dia, segundo dia, terceiro, o 4º dia, assim, é o pior. O cara já estava num estado, assim, cheirando mal, já não... E Jesus ressuscita ele. E quando Jesus, ele já estava em estado de decomposição. Então, simboliza, quando a irmã dele fala: Senhor, já cheira mal, simboliza que algo é aparentemente irreversível. Mas esse milagre não foi apenas uma demonstração de poder, ele foi uma revelação do caráter de Cristo. Jesus é o mesmo e ainda ele opera milagres. Amém? Você crê nisso? Cristo é o mesmo, ele não mudou. Hebreus 13:8 fala que Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou em poder, em amor ou propósito. A sua capacidade de milagres, de operar milagres, não mudou. Quando Jesus estava aqui como homem, ele ficava mais limitado, porque ele tinha que ir de um lugar para o outro. Imagine se locomover por todas aquelas cidades, ele precisava, era ele que estava e demorava, as coisas ele era mais limitado. Nos dias da sua carne, Jesus operava como um homem ungido pelo Espírito Santo. E hoje ele age como um Deus glorificado. Amém? O nome dele ainda produz milagres. Em Atos, capítulo 3, versículo 6, diz que Pedro, quando estava indo para o templo orar, ele encontra um paralítico e ele fala para o paralítico: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E ele levantou e andou e entrou com eles para o templo. Nesse milagre, Jesus não estava mais na terra, mas o seu nome ainda produzia milagres. A gente precisa viver uma fé que Jesus continua fazendo exatamente as mesmas coisas quanto ele vivia na terra. Nada mudou. O que mudou é que Jesus não está mais aqui entre nós, mas hoje ele é onisciente, onipresente, onipotente. Cristo, ele continuou curando depois de ter deixado essa terra. Se ele reverteu a decomposição de Lázaro, ele pode restaurar qualquer área da nossa vida, amém? Você crê nisso? Em Atos 3:6, em Atos 9:34, Pedro também fala: Enéas, Jesus Cristo te cura, e ele foi curado na hora. Ele é capaz de restaurar qualquer área da nossa vida. O problema não é a falta de poder, é a falta de posicionamento da nossa fé. A nossa fé precisa corresponder de forma adequada. Eu não sei se você já foi em algum velório. O velório é triste, né? Mas aí você está orando, você está crendo, você põe a mão assim no defunto e levanta em nome de Jesus. É assim que começa. Se você tem fé, pode acontecer. O que a gente precisa entender é que, para que ele haja, a nossa responsabilidade, diga assim: a minha responsabilidade é crer. Crer
Jesus falou para a irmã de Lázaro: se você crê, você verá a glória de Deus. Isso é uma condição, se você crê. É uma condição. Se você crê, você vai ver. Se você não crê, você não vai ver. É óbvio. Em Marcos 9, 23, tem um versículo que fala do filho endemoniado. E muitas vezes ele fala assim, no 22, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Sabe o que estava acontecendo aqui? Esse cara, o pai desse filho aqui, ele estava jogando a responsabilidade para Jesus. E Jesus fala para ele: se você crê, tudo é possível ao que crê. O poder, o que Jesus estava falando aqui é: o poder está em mim, mas a possibilidade de fazer esse milagre acontecer nasce na sua fé, porque ela faz você se conectar com o poder de Deus. Então a questão não é se eu posso, mas sim se você consegue ter o posicionamento de fé para que a possibilidade que em mim se transfira para que você sabe, peraí, me enrolei. A questão não, Jesus estava falando para ele aqui, a questão não é se eu posso ou não posso. A questão aqui é se você se conecta com aquilo que eu posso fazer. Em Marcos 5,36, tem a história da filha de Jairo. A filha de Jairo estava doente. E falaram para Jesus que a filha de Jairo estava doente. E de repente entrou outro milagre, outra pessoa com a mulher com fluxo de sangue na frente. E aí Jesus foi atender essa mulher. E enquanto isso, a filha de Jairo morre. E aí Jesus fala para ele: não temas, crê somente. Jesus transfere a responsabilidade não por peso, mas por posicionamento. Sabe o que Jesus quer de nós? Ele quer que a gente creia. A responsabilidade de crer é sua. Sabe por quê? Porque Deus não se move pela nossa necessidade. Ah, Jesus, eu preciso tanto. Jesus não vai se mover por isso. Ele atende, Ele ouve. Mas a questão do milagre, Ele só vai fazer se você crer. Sabe o que a gente precisa? A gente precisa aprender a lidar com a frustração de não ver o que aconteceu no passado. Às vezes você está carregando esse peso: por que não aconteceu isso antes? A nossa mente, ela tem uma capacidade incrível, né, de conjecturar, de imaginar as coisas. Muitas vezes as pessoas vêm conversar comigo e falam assim: por que isso não aconteceu? A resposta que eu tenho é breve: não sei. João 11,6 fala: ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Jesus ouviu que aquele homem, que o amigo dele, aquele que ele amava, estava doente, e ele fica 2 dias no lugar, ainda. Toda a locomoção na época não era como a de hoje, tudo era a pé, levava tempo, e Jesus ainda, por alguma razão, Jesus pensa em não agir no momento que ele soube da notícia. E João 11, versículo 11 ao 15 fala: assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto, e me alegro por amor de vós, de que eu não estivesse lá, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Talvez para muitas pessoas pensam que Jesus vai chegar atrasado. Não, Jesus ele, o iWatch dele não estava funcionando, o tempo dele não estava funcionando nessa hora.
Mas sabe, Deus não se atrasa, Ele prepara a gente para algo maior. E os comentários das irmãs de Lázaro e do público: Senhor, se estivesse aqui. Senhor, se você estivesse aqui antes, as coisas teriam sido diferentes. Parece até conversa combinada, né? E Jesus, em João 11, 21, fala: Marta, disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta, Maria e os judeus disseram: se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Todos questionaram o tempo de Deus, mas Jesus tinha um propósito maior. Lázaro morreu, e ele fala: eu me alegro por não ter estado lá, para que vocês creiam. Eu não sei se você carrega talvez esse questionamento diante de você. Por que Jesus não fez isso antes? Por que não curou antes? Por quê? O fato de Deus não ter agido antes não é motivo para parar de crer. Se a gente quer herdar as promessas, a gente deve permanecer em fé. Em Hebreus 6:11 fala: sejamos, porém, continuemos cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Sabe, a decisão é nossa de permanecer em fé. Não importa o que aconteça. Muitas vezes a gente quer agir por fé, e a gente acaba projetando isso para o futuro. Marta projeta para o futuro. Jesus fala assim: seu irmão vai ressuscitar. Ah, não, ele vai ressuscitar quando tudo acabar, ele vai ressuscitar com os mortos. Mas Jesus traz isso para o agora. Não, ele não vai ressuscitar depois, ele vai ressuscitar hoje. A diferença entre fé, você sabe qual que é a diferença entre fé e esperança? Jesus fala: permaneçam a fé, a esperança e o amor, certo? Fé é diferente de esperança, fé é diferente de amor, esperança é diferente de fé, esperança é diferente de amor. A fé é algo para hoje, para o presente. E esperança para o futuro. Esperança projeta, a fé toma posse do agora. E Jesus arca com o prejuízo de ter chegado atrasado no ponto de vista deles. Ele vai pagar toda a conta, com juros e correção monetária. Esperança é a projeção para o futuro. Bendita esperança de que iremos nos encontrar com o Senhor. Isso é esperança. Um dia eu espero encontrar com Jesus. Isso é esperança. Esperança do milagre é talvez que isso vai acontecer. Talvez eu vá casar. Talvez eu vá ter um trabalho novo. Você está jogando isso para a esperança, não para a fé. Aprenda isso. A fé nunca empurra para o futuro. Nunca. A fé é uma posse antecipada daquilo que se espera. É como se ele falasse assim: a fé é como se eu estivesse puxando algo, eu te arrasto para o agora. A gente precisa assumir a responsabilidade de crer. Sabe, muitas coisas vão fazer a gente desistir, muitas coisas vão fazer a gente pensar o contrário, pensar que Deus não está ouvindo a gente. Imagina essa situação. As irmãs de Lázaro, 4 dias se passaram, e Jesus chega. Lidar com a frustração de Jesus não ter agido antes. E declarar palavras no momento de luta. Talvez isso seja o maior consolo para a gente. Vai ter dias que nada vai consolar você, mas se você abrir a palavra de Deus e começar a ler as promessas que Ele tem para você, você não vai desistir.
você não vai desistir, você vai levantar a cabeça e você vai continuar. Jó fala, eu sei que o meu Redentor vive, ele há de se levantar sobre a terra. Paulo fala, eu sei em quem eu tenho crido. Agora, para todo milagre, existe um propósito. O milagre não visa apenas resolver o nosso problema, mas também glorificar a Deus. Em João 11:4, e Jesus ouvindo isso disse, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. A gente precisa entender o porquê Deus vai agir na nossa vida. Ele não pensa só na gente, mas Ele pensa no todo. Quando Ele vai fazer algum milagre na sua vida, Ele não vai fazer só para que você seja atingido, mas que se transborda para fora. Ele enxerga todo. O que isso vai transbordar para os outros? O resultado da ressurreição de Lázaro é que aqueles homens creram em Jesus, aquelas pessoas creram em Jesus. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Sabe, a beleza do milagre não é só fazer o nosso choro cessar, não é só você ser suprido, não é só você ter uma alegria pessoal, mas é o quanto isso pode impactar a fé de outros, e nós precisamos cultivar essa atmosfera de milagre. A gente não tem visto, eu não sei se você já viu esses reels ou no TikTok, aquelas pessoas na África levantando cadeira de roda e saindo correndo, muleta, aquelas pessoas cegas, pessoas surdas ouvindo. Vocês já viram esses vídeos? Mas isso não é só para ficar no Reels, isso não é só para ficar lá. Isso é para ter aqui dentro também. Você perdeu a oportunidade de dizer amém. Vocês estão meio mortos, hein? Jesus tem que ressuscitar vocês também. E sabe o que acontece? Muitas vezes, os milagres, eles deveriam fazer parte da nossa vida. Mas muitas vezes a gente está com a nossa fé exprimida, a gente está calado, a gente está oprimido, parece que a gente está andando sozinho. Mas os milagres fazem parte da nossa vida. Escute uma coisa, algumas pessoas só vão conhecer Jesus através dos milagres que Ele vai fazer na sua vida. Elas só vão conhecer quem é Jesus por aquilo que Jesus vai fazer na sua vida. O que precisa ser restaurado nesses dias sobre nós, como igreja de Jesus, é que a glória dele se manifeste para que os outros creiam. A gente está chegando no fim dos tempos. Já está beirando aí. Vocês estão vendo o que está acontecendo no mundo. Agora o prefeito de Nova York é muçulmano. Vocês viram o que está acontecendo? Quem não viu o que está acontecendo? Pode levantar a mão. Vocês precisam ler o jornal. Vocês precisam ficar ligados. As pessoas na Times Square fazendo oração para Allah. As pessoas em Nova York declarando que aquela cidade vai mudar. As pessoas se esqueceram do que aconteceu no dia 11 de setembro. As pessoas se esqueceram. A memória do eleitor é curta, não sei o que acontece. É verdade. Mas não vamos entrar em política aqui. Jesus precisa fazer um milagre naquela cidade também. Apesar dos pesares.
E sabe, às vezes eu acho que algumas coisas precisam mudar o rumo completamente, para que a gente comece a clamar por milagres, que a gente mude a nossa posição, que a gente mude o posicionamento do nosso coração, para que algumas coisas aconteçam, para que a nossa fé não fique mais morna do jeito que está. A gente precisa orar por restauração, para que nesses dias venha sobre a igreja de Jesus e que a glória dele se manifeste para que os outros creiam. E o que acontece depois do milagre? João 12, do 9 ao 11 fala: e muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também por causa de Lázaro, a quem ressuscitaram dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Lázaro tinha acabado de ressuscitar, já estavam querendo matar ele de novo. O que acontece depois do milagre é que muitas pessoas vão se converter para Jesus, vão olhar para Jesus. Todos os registros bíblicos dos milagres de Jesus não nos foram dados com propósito. Jesus, em João 20, 30, diz assim, Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Tem muito mais coisa que a gente não sabe, muito mais coisa que os discípulos, os apóstolos não conseguiram colocar na Bíblia, e um dia a gente vai saber o que acontece. Mas o que eu quero que você entenda nessa noite é que o poder que ressuscitou Lázaro, o poder de Jesus que ressuscitou Lázaro, é o mesmo poder que está aqui essa noite, e é o mesmo poder que pode acompanhar a sua vida, para que milagres aconteçam na sua vida. Mas você precisa se posicionar em crer. Eu creio. Não, você não crê. Você não crê até você precisar de um milagre. Por que nós não cremos por mais? Ouse crer que Deus pode fazer na sua vida. A fé atrai a intervenção de Deus. Jesus é imutável, o seu poder é atual. Eu não sei te dizer o porquê não aconteceu ainda, mas eu quero te desafiar a crer. Eu não sei te dizer o porquê que as coisas não aconteceram, não se transformaram na sua vida ainda, mas eu quero te desafiar a continuar a crer naquilo que Deus prometeu para você. Pare de procurar resposta em lugares que não vão alimentar a sua fé. Pare de andar com pessoas que só te põem para baixo, que só zombam da sua fé. O que faz eu e você desanimar é nos afastarmos da palavra. 2 Coríntios 1, 20 fala assim, pois tantas quantas forem as promessas de Deus. A palavra de Deus tem mais de 8.000 promessas diretas. E se você ligar um texto no outro, teólogos falam que são 33.000. Paulo, como não tinha o recurso nem chat GPT para ligar uma coisa na outra, ele falou, tantas quantas forem as promessas de Deus. Põe tudo no mesmo saco. Todas têm em Cristo o sim. Por isso, por intermédio dele, o amém é proclamado por nós, para a glória de Deus. As promessas de Deus têm o sim de Jesus para nós. Basta a gente crer. Eu quero declarar nessa noite que Ele ainda cura enfermos. Ele ainda supre as necessidades, as nossas necessidades. Ele ainda restaura famílias, Ele restaura casamentos.
Ele pode restaurar a sua vida, a sua família, os seus sonhos. Eu quero declarar isso sobre você. Você vai sair daqui hoje e nós vamos orar. Sabe, alguma coisa tem que acontecer, porque a gente vai crer nas promessas de Deus. É por isso que a gente está aqui. A gente não está aqui só para cumprir compromisso. Você podia estar comendo uma pizza agora. Você podia estar aqui, ó, no cobertorzinho, lareirinha ligada, chocolate quente, as crianças pulando na casa inteira. Lá em casa é assim, né, nesse caso. Elas já estariam dormindo, 9h13. Mas eu podia estar em casa, a gente podia estar lá. A gente está aqui por causa de um propósito, não é por causa de religiosidade. Se for, essa religiosidade vai cair por terra em nome de Jesus. A gente está aqui porque a gente crê nas promessas de Deus. A gente está aqui porque a gente crê na palavra do Senhor. A gente está aqui porque o que está escrito na Bíblia é a verdade. E a gente crê que aquele poder que ressuscitou Lázaro, depois de 4 dias, ele podre dentro daquele lugar, ressuscitou e ele viveu. E muitas pessoas testemunharam isso. Eu não sei você, mas essa palavra me encoraja a querer viver mais o sobrenatural. Eu já vi tanta coisa acontecer nessa longa estrada da vida que eu tenho. Eu já vi gente ser curada de câncer, eu já vi gente levantar de cadeira de roda, eu já vi gente jogar muleta, muitas coisas. E parece que as coisas pararam, mas não é que pararam. É a gente que parou de crer, é a gente que parou de orar por isso acontecer. A gente precisa viver mais o sobrenatural. A sua vida precisa ser um testemunho disso. E está na hora da gente se posicionar. Você ousar acreditar em Deus. Você ousar acreditar que as promessas vão se cumprir. Você ousar. Você não para de olhar para o passado. Para de olhar para as coisas que aconteceram. Eu não estou te culpando pelo que você não fez até agora. Mas eu quero te encorajar a ir além. Eu quero te encorajar a você orar, a você se derramar diante do Senhor para ser transformado. E Ele transformar a sua vida de tal maneira que você possa crer e continuar crendo que Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Eu queria que a gente ficasse de pé. O louvor pode subir. Eu prego rápido mesmo. Eu quero orar essa noite por uma intervenção de Deus na nossa vida. Sabe, a religiosidade chega uma hora que ela cansa. Chega uma hora que a gente vai cansando, a gente vai parando de acreditar, mesmo dentro da igreja. A gente vai vivendo a nossa vidinha daquele jeito Mas eu quero clamar hoje por uma nova estação de milagres na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja. Eu quero orar para que você saia daqui hoje encorajado a crer nos milagres, a não desistir dos milagres. Feche seus olhos. Comece a orar aí onde você está. Comece a orar pedindo para o Senhor mais fé. Peça para o Senhor. Peça para o Senhor restaurar. Talvez peça perdão para o Senhor porque você tem se magoado com a demora dEle. Você tem achado que Ele
está demorando demais para cumprir as promessas dele na sua vida. Talvez hoje a sua oração só seja amargura, só seja choro, só seja tristeza, só seja uma pilha de reclamações, mas ora assim mesmo. Creia que o Senhor está te ouvindo nessa noite.